Mais uma vez estamos aqui na TV Atualidade, canal 33, para um bate-papo gostoso. Nilza, Silvio e eu, Denise, e vocês, telespectadores. Sabe que hoje, particularmente, eu acordei assim, um pouco cansada, né? Meio chateada, assim, cabeça pesada. Pensei, nossa, meu dia hoje não está prometendo ser muito legal. Mas aí eu comecei a pensar em outras coisas, comecei a programar o meu dia, comecei a me lembrar de coisas que eu tinha feito no dia anterior e que tinham dado certo. E vocês acreditam que aquilo foi passando, foi melhorando e meu dia teve um outro significado. E aí me dei conta do quanto a gente pode transformar o nosso dia ou reforçar aquilo que nós pensamos a respeito do nosso dia. É um pouco louco, né? Então, isso mostra que a gente tem um certo domínio sobre a nossa condição, né? Sobre como vai ser ou não vai ser o nosso dia. Claro, independente dos fatos que ocorrem, né? Como eu vou me predispor a passar o dia muito louco, isso. O que vocês acham a respeito dessa questão? Já aconteceu com vocês coisa semelhante? Já. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, já aconteceu sim. E vou te dizer que isso não é raro. O que é raro é a pessoa se dar conta de que ela é a dona do seu dia. Tirando aspectos, tirando imprevistos, nós moldamos sim o nosso dia. Por quê? Porque do dia anterior, como tu falaste, eu reforçar o que é bom, eu ganho ânimo para entender que eu posso sim fazer também o hoje melhor. Sim. Mas se eu ficar martelando, pensando no que não deu certo ou no que não foi tão bom assim, corre um grande risco desse não tão bom assim vir a acontecer de novo, né? Então nós temos que pensar que nós temos o poder de transformar as nossas vidas e também ajudar os outros a transformar as suas. É doido, né? Pode ser. Eu, dentro dessa visão, desse contexto, acho que são projeções que a gente pré-estabelece para o dia, né? Mas também, eu sempre digo isto, quando eu deito de noite, sabe? Talvez eu me encontre com a morte naquela noite, porque é como se tivesse morrido e renascesse para um novo dia. Então, sempre vai ter um novo dia, né? E a gente fica muito apregoado às questões do passado, como tu falaste, né? Alguma coisa que não deu certo, remoendo frustrações, não vai voltar mais, né? A segunda-feira, a terça-feira não volta mais. Os nossos 15 anos não volta mais. O dia que nós nascemos não volta mais. O dia que nós vimos os nossos filhos nascer não volta mais. Nada volta mais. Então, o que se tem pela frente é uma incógnita, né? Mas pode ser uma projeção, como visualizando uma amanhã melhor, um dia melhor, um ser humano melhor, porque também esse renascer te dá oportunidade para te renascer para um novo dia. Tu, como ser humano, renascer com uma situação melhor, né? Perdoando os teus erros, admitindo os teus erros, admitindo as coisas que tu fez errado, as palavras que tu mandou errado, reconhecer, exatamente. Então é uma coisa muito louca, como a Denise falou. Não, e olha só, o Silvio coloca uma coisa bem interessante, bem legal,
que tem aquela frase, né? Nada como uma boa noite de sono. Ou isso é então, verdade, o travesseiro é um bom conselheiro. Por quê? Né? Porque é um momento em que a gente desconecta, né? E de certa forma, depois de uma noite de sono, as coisas são diferentes, né? É verdade. E por que são diferentes? Porque a gente também se predispõe, né? Inconsciente ou conscientemente. E o que me leva a pensar muito? Tem essa ideia, né, do pessimismo e do otimismo. Né? E uma das coisas, te interrompendo, que eu aprendi com uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim, é a gratidão. A gratidão. Né? Nesse final da noite, nesse morrer para renascer, ser grato por tudo aquilo que não deu certo, né? E que pode dar certo no outro dia, né? E grato pelas coisas que deram certo, que foram a teu favor. Então, essa gratidão faz que tu renasça. É combustível. É um combustível para o próximo dia. Eu acho que por mais difícil que a situação seja, né? Por mais difícil que a pessoa esteja enfrentando essa situação, mas essa gratidão, né? Esse reconhecer de ser grato, né? Por aquele dia, por tudo que aconteceu naquele dia, né? Então, isso é um reconhecimento importantíssimo para uma vida inteira. Né? E é uma coisa que não é fácil, né? É mais do ser humano a ingratidão. Porque a gente tende um pouco a se vitimizar quando as coisas acontecem, como se aquilo fosse uma coisa só acontecesse conosco. Assim, e não é, né? Eu vou voltar um pouquinho lá quando a Denise se refere a nada melhor do que uma boa noite de sono. Beleza. Só que hoje, o que a gente ouve muito são angústias, temores levados para a cama. E isso ocorre, não é uma coisa em caso isolado, são muitos casos que acontece isso. Por quê? Porque a pessoa passa o dia vivendo e revivendo o que não deu certo. E problemas para serem resolvidos. E, lamentavelmente, né, isso vai para a cama. Né? E aí implica na insônia, no nervosismo, no não renascer para um novo dia. E acorda mais cansado que deitou. Acorda mais cansado ainda, né? Eu já ouvi muita gente dizendo, eu acordei hoje e me levantei como se uma patrola tivesse passado em cima de mim. Mas aí tá na hora de buscar ajuda. Exatamente, era isso que eu ia quando dizer. Acontece. Aí quando a pessoa tá nesse ritmo, ela tá muito longe da gratidão, né? Porque uma coisa é saber o que é a gratidão, né? E a outra coisa é dizer gratidão. E tem um outro fator também, que muitas vezes a gente pega lá quando tudo começou. Muita coisa acontece de drama, trauma, saber por que eu não vou resolver, eu não vou conseguir, a hora está passando, eu não vou dormir, eu não vou me sair bem. Por quê? Porque lá atrás nós temos alguém dizendo: tu não és capaz, tu não consegue, isso não é para ti, isso é muito difícil. E o que acontece? Nós temos dois tipos de personalidades, né? Nós temos o desafiador e o aceita-papel. O desafiador se dá sempre muito bem, porque a partir do momento que eu digo não é capaz, ele vai provar que é. E o aceita-papel, que é o mais perigoso, eu digo que não pode e se convence que não pode. Eu vou ser um fracassado. Se anula. Eu não vou ser ninguém. Eu não tenho competência. E aí tira toda a tranquilidade de uma boa noite de sono e tira toda a questão da gratidão. Porque o fato de estarmos vivos é gratidão. Enquanto tantos estão perdendo a vida, nós estamos aqui. E eu costumo dizer, né, Silvio e Denise, que para mim não existe caso.
Por exemplo, o fato de nós estarmos aqui, nós três, não é um acaso. Isso ia acontecer. Né? Gratidão porque aconteceu. Ah, mas aí tal dia deu problema na câmera, deu problema de luz. Gratidão, porque se não desse o problema nós não teríamos resolvido. Então não é uma gratidão pelo bem todo que acontece, é gratidão por aquilo que não deu certo, que me abriu os olhos e me fez reconhecer que eu teria condições de mudar. A não ser, como eu falei, né, aquela pessoa que aceitou o papel de não conseguir, de não ter condições, de ser um fracassado, e eu costumo dizer, na minha opinião, que não existe fracassado. Né? Para mim não existe. Existe aquela pessoa que desistiu no meio do caminho. Né? Ela não foi até o fim. Então, ela se sentiu fracassada. Mas, na verdade, ela desistiu. Mas olha só. Desistiu de um plano, desistiu Olha de um só. sonho. Quem está nos ouvindo deve estar pensando assim, ó, tá, tudo bem, mas é aqui que eu vou agradecer coisa que não deu certo para mim. Isso é muito difícil, a gente chegar nesse nível, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem a tendência a rejeitar, a não aceitar, a no mínimo externar uma insatisfação com aquilo que não deu certo. Então, chegar nesse nível de reconhecer que eu tinha que ter passado por aquilo ali realmente, isso a gente tem que estar bem avançado também na espiritualidade, que coisas que nós já falamos em programas anteriores, e que é muito difícil isso, mas é um exercício, é um desafio que nós temos que nos propor a fazer, porque aí a gente sofre menos. Quando a gente reconhece que os infortúnios acontecem, que eu não sou imune a essas coisas, que o que está acontecendo lá do outro lado, que parece tão distante, amanhã pode estar aqui do meu lado e eu vou ter que saber lidar com isso. Não vai ter ninguém que vai resolver para mim. É para que haja mudança de caminho, mudança de direção. Uma frase que eu citei no programa anterior, que a gente cria os filhos para o mundo. E quando a gente passa a começar a se desconectar da família e coisa, a gente se encontra com o mundo lá fora. E o mundo lá fora a gente sabe que não é esse mundo que a gente reconhece, esse mundo bonito que a gente está vivendo aqui. É um mundo de vitórias, mas de fracassos, de conflitos, de violência, mas de prosperidade, de coisas boas também. Então, nós vamos falar sobre esse mundo aí, que é o nosso mundo, e sobre como lidar com isso no próximo bloco. Continue nos assistindo. Vamos pegar uma aguinha quente, vamos tomar um chazinho e a gente já volta. E o Silvio continua conosco. Mas, Silvio, e como achar motivos para agradecer quando a gente tem tanta coisa vindo à tona que às vezes nos deixa até meio decepcionados? Exatamente, mas mesmo assim a gente sempre é bom refletir, né? Tem um ponto central, alguma coisa, alguma crença, acreditar em alguma coisa, né? Vamos fazer uma reflexão sobre a guerra da Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia lá, ou qualquer outro país, né? De que lado está Deus? Né? Que bandeira esses países têm em favor de Deus ou não? Será que um é em favor de Deus e o outro é anticristo? Né? Como é que essas pessoas... Então, os russos estão rezando para vencer a guerra contra a Ucrânia e os ucranianos estão rezando para vencer a guerra contra a Rússia. E de que lado? Como é que chega essa súplica? Essa súplica lá em cima, né? Então, tem coisas que a gente, assim, são nos nossos dias, né? Muitos conflitos familiares, muitas lutas individuais, como tem gente lutando com seus próprios fracassos, né? Como a Nilza citou, tem gente lutando para se manter vivo, né? Com uma doença, muitas vezes terminal, né? Mas muitas vezes, ela postula
dentro desse contexto, né, a coragem, o renascer para um novo dia. E como eu falei lá no início, né, essas questões, ela tem muito a ver com a tua formação espiritual, com a tua crença também, com o teu estado de espírito, né? E para chegar até a gratidão, porque a gratidão é como perdoar. Como é difícil perdoar alguém, pedir perdão a alguém, né, pelos seus Mais erros. difícil ainda Muito é pedir perdão para si mesmo. Exatamente. É se perdoar. Reconhecer a si mesmo muitas vezes. Mas, Silvio, então São vários pontos. são pontos de vistas e um universo transitório que a gente passa por vários segmentos, né? Então muitas vezes tu não pode afirmar certas coisas que elas são exatas. Não, há muitas coisas que elas se transformam, há uma mutação, há uma mudança, né? Daqui um pouco, lá na Ucrânia, se faz um acordo com a Rússia lá e todo mundo já vai viver, todo mundo bem e todo mundo vai trabalhar e vai ser um novo mundo para aquelas pessoas, né? É um renascer para uma nova história daquelas pessoas. Mas eu te diria que, pegando essa questão que tu falaste na guerra, que Deus, na minha opinião, né, pode ser até que eu esteja errado, mas eu me prova o contrário, eu vou continuar pensando, né, que todos nós temos o livre-arbítrio. Sim. Né? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é que muitas vezes tem gente que está lutando contra a fome, está passando fome, está lutando. Todos nós temos o livre-arbítrio. Sim. O que acontece? Que muitas vezes a espiritualidade desaparece, Deus desaparece, de coisas que se fosse para não existir, Deus não teria feito. Mas que tem que ver como que o homem, né, se utiliza disso. Porque quando tu te depara uma guerra que está em jogo, a ganância e o poder, os demais não existem. Se tem alguém passando fome, se tem alguém tendo que fugir do seu país, a ganância é cega para a solidariedade. O poder é cego para a solidariedade. A ganância e o poder são duas coisas por demais perigosa, mas que hoje, né, em países de níveis muito elevados, está muito acima de lado humano. Exatamente. Do ser humano. É o que eu ia citar, Nilza. Um profissional da aeronáutica recebe treinamento, um cara com formação acadêmica e tudo, embarca num avião e vai lá e joga bomba num edifício onde que, tem velho, tem criança, tem todo mundo. E aí, qual o sentimento desse ser humano? Entendeu? Aí, nem por ele próprio. Exatamente. Mas ele volta para a terra dele, vai junto à família dele, ele quer. Mas aí eu bem. quero trazer Então, também para permear isso aí, essas questões assim, ó, que tem muito no meu ponto de vista, quando alguém chega a esse ponto de servir cegamente a um líder, né, que se supõe que seja o correto. E a gente está vivendo muito isso. Essa pessoa abriu mão de si mesma. Exatamente. Chegou ao ponto de perder o sentido, entendeu? A vida dela não tem sentido mais. E aí não há esperança. E onde não há esperança, não há perspectiva, não há gratidão, não há mais nada. Não há fé, não há e o que a gente vê? As pessoas estão perdendo a esperança, que não é mais a última que morre. Então, nós já alteramos o ditado. Sim. E quando a esperança se vai, as pessoas não raciocinam mais, porque para elas tanto faz, né? Não há consequências, não há
a não ser o imediatismo, né? E isso é uma coisa muito da gente, ter isso mais trabalhado. E aí voltamos em aspectos que a gente já discutiu antes. Não há, eu acho que as religiões também deveriam trabalhar mais essa questão também da esperança. Não só a questão da doutrina. E o homem como centro do universo. Porque, na verdade, nós somos o homem. Pensem bem o que a gente conseguiu fazer, né? Na ciência mesmo, os avanços que se teve, né? O ser humano, ele é inteligentíssimo. Hoje nós vemos concreto, na vida real, o que antes era ficção científica. Né? Daqui a pouco tem a máquina do tempo aí. Se assistia nos filmes. Que se assistia nos filmes. Mas não adianta nada disso se a gente não tiver a nossa essência. E é isso aí que está se perdendo cada vez mais. Só não está pior porque as famílias procuram, né, manter de uma forma ou outra a duras penas essa coesão e esse alicerce, porque a família também se desestruturou, a família também se perdeu. Então, assim, o ser humano ficou meio que à deriva. Se ele não tiver uma fé muito bem construída, que ele pode virar o jogo, ele se entrega. E a melhor forma de se entregar, talvez, seja servir a um propósito. Pelo menos aquele propósito ali é um objetivo que está ali para mim cumprir. Não é o meu, mas é o de alguém. Nesse ponto eu concordo, o propósito. Eu acho que não... Além do propósito, eu digo, o dia que eu perder o meu sonho, eu posso morrer. Então, eu sempre tenho um sonho de alguma coisa, sempre estou projetando alguma coisa. Então, assim, de que propósito nós estamos falando? Sim, mas... Que hoje a gente vê muito a deriva, né? Por exemplo, é tanta necessidade que o ser humano tem de achar que vai resolver os problemas, que terceiros vão resolver os seus problemas, que se tu disser que ali na Rua do Comércio tem alguém que vai curar o câncer, tu não vai passar na Rua do Comércio tanto tempo. Mas aí se disser que não é na Rua do Comércio, que é lá na Vila Nova, tu não vai conseguir estacionar na Vila Nova. Isso o que é? Falta de quê? Falta de fé. Falta de uma crença. E aí que as pessoas viram presas fáceis, né? Presas fáceis. E aí, quando a gente fala de constituição familiar, e eu falo muito isso, porque é uma coisa que derruba o ser humano, que derruba a formação, que derruba o propósito, que derruba, enfim, a construção de uma vida. Né? São palavras. Aonde eu tenho uma família que só sabe espraguejar, que só sabe lamentar, que só sabe desacreditar. O que um filho, qual a formação desse filho? Qual a crença, qual a fé, qual a esperança? A partir do momento que eu digo que o mundo é terrível, que tudo vai mal, que vai faltar água, nós vamos morrer de sede, que não tinha mais, que não tinha furacão, não tinha terremoto, agora tem, vai matar muita gente. O que sobra para uma criança que está ouvindo? Que esperança haverá nisso tudo? Então, nós temos que nos dar conta, não só do que a gente, entre aspas, diz que acredita. Nós temos que nos dar conta da ação das nossas palavras. A minha palavra é de gratidão e a minha ação, será que ela é? Eu tenho fé em Deus, será? Será que eu tenho fé em Deus? Se eu estou sempre maldizendo tudo que me acontece. Então, quando a gente fala que desde antes de nascer, a criança já gerou sentimento, ela está ouvindo, ela sabe se ela é uma criança bem aceita ou não, ela é rejeitada, ela sabe se tem mãe sofrendo, tudo isso ela sabe, está comprovado cientificamente, não é a Nilza que está dizendo, né? Então, quando a gente não se dá conta de que o que eu estou dizendo vai influenciar
na formação de um cidadão, quando eu não tenho essa consciência, eu também não sei que cidadão estou formando. Para esse mundo, para essa realidade que se tem hoje. Porque assim, entre guerras, entre poder, entre ganância, entre tudo que se fala, falta o quê? Falta amor, falta esperança e falta fé. Porque se tivesse isso presente, não estaria acontecendo. Se eu tivesse o amor que eu digo que tenho, que as pessoas dizem que tem, não estariam acontecendo os absurdos que a gente está vendo no noticiário diariamente. Eu queria muito saber o que vocês estão achando disso. Se a gente realmente está tocando no ponto certo dessa ferida. E nós vamos continuar discutindo sobre isso e vamos dar um intervalo para que vocês pensem nesse questionamento e aí do outro lado da tela nos ajudem. Como? Prestando atenção nas nossas palavras e até mesmo aí no sofá ou com um vizinho amanhã possam discordar de nós. Exatamente. Porque nós não somos donos da verdade. Um feedback também. Feedback. Vamos ver as mensagens dos nossos patrocinadores e já voltamos para mais um bate-papo. Por tudo que a gente vem conversado até agora, e para quem está acompanhando o programa desde o início, lá quando eu falei que o meu dia parecia que não seria muito bom, e depois eu consegui transformá-lo, né? Eu me predispus a isso. E conscientemente ou inconscientemente, eu agi para que isso acontecesse, né? Eu profetizei que seria assim, né? Exatamente. E profetizei, e validei, acreditei e fui. Né? E é muito bom quando a gente é profeta de coisas boas, né? É maravilhoso. Profetizar Sim, uma bom, coisa boa, e eu acho que é bem por aí. Talvez a gente, influenciado por tanta notícia, tanta coisa, a gente profetiza e reforça e fala e dá a palavra para aquilo que talvez não é tão legal e a gente acaba reforçando isso, né? Como é que a gente... No profetizar, eu profetizei e existe a crença, mas vai acontecer. Como é que eu posso virar esse jogo, Silvio? Eu acredito, e sempre acreditei nisso, né? Porque o poder da palavra, ele tem um poder extraordinário, porque tudo que a gente fala, a gente joga para o universo, e o universo manda de volta. Então, com certeza, né? Isso é sagrado. Então, estas questões, é como tu disseste, quando tu acordou, né? O meu dia é terrível, mas tu já jogou, tu já profetizou inconscientemente que teu dia seria ruim. Depois, talvez tu tenha te equilibrado, né? E mudou a tua linha de pensamento e a energia que tu estava sentindo naquele momento e jogou uma coisa boa. E aí ele te mandou aquele dia maravilhoso que tu teve. Então, eu acredito nisto, né? E vem muito de encontro aquilo que tu falaste no segundo bloco, né? Das questões Porque às vezes tu ter um dia bom não significa que alguma coisa extraordinária te aconteceu. Lógico. Só o fato de não ter acontecido nada de imprevisto, de tu ter chegado em casa, de tu ter podido lá almoçar tua comidinha, né? Coisas simples que às vezes a gente passa batido porque é o normal. Aí quando dá um quiprocó é que a gente, mas por que eu não prestei atenção quando foi legal? Então, não é tão difícil, é a gente mudar o foco, né? Eu falei sobre o sonho também, a gente ter o sonho e jogar para o universo. E o que aconteceu com a gente é muito claro e nós somos testemunha desse acontecimento que está acontecendo aqui, chegando esse programa lá na casa do telespectador. Porque o que acontece? Quando nós falamos do programa que a gente precisava fazer alguma coisa, né, que fomentasse alguma coisa,
Eu fui o primeiro, uma das pessoas que acreditei naquilo e joguei aquilo no universo e comecei a lutar por aquilo. E hoje depois de um mês, nós estamos com o programa no ar, né? Já estamos no 3º ou 4º programa, né? E ele está acontecendo e é uma realidade. Então... E eu te digo assim, Silvio, ó, É o propósito. É o propósito. É o eu propósito. te digo assim, ó, que se as pessoas soubessem o poder que elas têm, o poder do pensamento, o poder da palavra, ela seria uma pessoa muito mais feliz mesmo que já seja. Porque olha só, quando tu fala no sonho, ele tem que ter, né? Ele tem que ser palpável, né? Eu não vou sonhar agora aqui que daqui a pouco nós vamos levar o Entre Linhas para Nova Galáxia. Né? Tem que ser palpável. Sim. Mas todo sonho é possível. Sim. Os pais, né? Eu quero que quem estiver nos ouvindo entenda que eu não estou de forma nenhuma criticando ninguém. Mas os pais, por amor, né, mesmo que errôneo, eles querem proteger os filhos. Eles não querem que os filhos sofram, né? Então, muitas vezes, não faz tal coisa, né? E que muitas vezes impede, mas não é por mal, é por proteção. Eu não quero que o meu filho se Excesso magoe, de zelo. eu não quero que o meu filho se machuque, enfim. E eu sempre fui, desde pequena, sem nunca ninguém me ensinar do poder da palavra e do poder de sonhar e acreditar no sonho. Né? Eu sou de uma geração que não precisava estudar, sabe? Não precisava. Né? A minha mãe, com todo o amor, não admitia eu fazer admissão ao ginásio, no Butiá, porque eu morava no Leão, porque era de noite, porque era perigoso, sabe? Não era aquela coisa de vai, busca, né? Mas enfim. E eu dizia e repetia. Ao contrário do que a gente faz hoje, a gente pega o filho, bota dentro do carro, leva lá, busca, traz. Mas eu vou citar isso para que todos entendam que é possível. E eu dizia, vou ser professora. E eu ouvia, tenho preocupação que tu venha sofrer com esses teus sonhos mirabolantes. Eu vou ser professora. Eu fui estudar e nunca neguei depois de casar. Aí eu fiz magistério, aí eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação. Eu vou ter uma academia de dança. Mas aonde? Tu nunca dançou na tua vida? Tu nunca foi uma prof de dança? E aí eu não preciso ter caminho. Eu preciso ter sonho e acreditar no meu sonho. Beleza. Muita gente sabe, muita gente conhece que a academia Dança Comigo começou na garagem da minha casa e me levou bailarino a disputar um mundial de salsa em Porto Rico. Era tanto sonho que eu imaginava assim, quando eles estiverem no palco e quando anunciarem, não tinha acontecido, que a academia Dança Comigo tirou o primeiro lugar. Nossa, olha quanta gente aplaudindo. E aconteceu. E não foi um, dois, e está na minha casa para quem quiser ver todos os troféus. Quando eu digo isso, é para dizer o quanto o poder de sonhar verdadeiramente faz a coisa acontecer. Assim como eu citei no programa, no outro, na espiritualidade, que o medo faz a coisa acontecer, porque ele é verdadeiro, né? Se eu digo que eu tenho medo de cobra, eu tenho medo, né? E é verdadeiro. Se eu digo que você está na loteria, eu já sei que eu não vou, né? Mas quando eu sonho verdadeiramente e eu ponho a crença naquilo ali e a fé, e eu sei o que é pedir para o universo, vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. E hoje eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim, a gente vê que as pessoas querem sonhar, mas muitas vezes, se tu perguntar para uma pessoa qual é o teu sonho, não vai saber dizer. Isso eu já fiz e já comprovei.
Qual é o teu sonho? Eu queria comprar um carro. Não, isso tu queria adquirir. Qual é o teu sonho? Mas tem uma coisa, Nilza, é uma diferença quando tu tem o teu sonho e cabe a ti a realização do Com sonho. certeza. Eu não posso transferir a responsabilidade de realizar o meu sonho para alguém, porque daí, além de não realizar, eu vou me frustrar Não, mas e eu vou me arrebentar. Não, mas eu estou falando da pessoa Não, que tem o seu mas sonho. é justamente aí que eu quero te dizer Eu o não porquê, posso sonhar através de o outra porquê pessoa. que às vezes não dá certo. O sim. teu caso foi exitoso, e eu reforço isso, porque tu teve o sonho, tu teve um Eu propósito, fui buscar. tu jogou pro horizonte, mas tu agiu para que fui aquilo buscar. acontecesse. É uma soma. Tem que buscar. Agora, as pessoas... por que eu fiz questão de falar isso, né, Silvia? Porque às vezes as pessoas... mas a Nilza tá falando... Mas eu venho sonhando há anos com tal coisa e não acontece. Só que pensa no teu sonho. E eu vi Como isso que mesmo. tu sonhou isso? Se no teu sonho foi mérito teu, genuinamente teu, ou tu precisou transferir em algum momento a responsabilidade desse sonho para alguém? Quando Aí isso já não é mais acontece, teu. já não é mais teu. Aí já não é mais teu. Aí fica mais difícil. E quando também eu projeto o meu sonho em alguém, é frustração na série. Não cabe a Exatamente, gente, né? Exatamente. Certo. Tudo tem uma... vocês estão falando da trajetória. A gente joga para o universo, mas tem uma trajetória para que eu ele falei. aconteça. Não é um modismo Então tu tem que estar hoje se perceptivo a vê ele. assim, joga pro universo. Não. O que é jogar pro Tem que universo? Pobre do universo, né? Pobre do universo. Tem que estar Ele que lute. perceptivo e te Exato. preparar para ele. Exatamente. Entendeu? Porque assim, Então- toda a caminhada, veja bem, toda a caminhada é que vai chegar no universo. Sim. E não é uma caminhada fácil. né? Não. Há tropeços, há pedras no caminho, existe. Então, mas para isto, acreditar no seu sonho, ir em busca deles, lutar por eles. O programa não aconteceu por acaso. Ninguém montou aqui o programa para nós. Nós fomos atrás dele, alguém sonhou, alguém buscou e concretizou. E hoje ele se transformou em realidade para nós. Então ele é uma realidade para a gente, porque nós buscamos, nós realizamos uma transformação em nós mesmos, se predispondo a isto. Então, toda a gravação do programa, nós estamos naquele dia predispostos a vir para esse programa para falar sobre qualquer tipo de tema e jogar. E a gente já jogou lá no universo, Tchum! E para que aconteça isso. Eu vou fazer um desafio para vocês agora. E para vocês também que estão nos assistindo. Nós vamos, daqui a pouquinho, vamos entrar no próximo bloco. E eu vou desafiar vocês, vou me desafiar e vou pedir para vocês se proporem esse desafio de nós colocarmos aqui perante a câmera da TV Atualidade, no canal 33, numa sexta-feira, a partir das 20 horas, qual é, no momento, o nosso maior sonho. Para que a partir desse momento, a gente já exercite, jogar para o universo, né? E vocês publicamente vão saber o nosso sonho. E eu tenho certeza que se vocês estão nos assistindo até agora, vocês estão somados a nós nessa energia e vocês vão torcer para que a gente realize os nossos sonhos. E nós, mesmo não sabendo o sonho de vocês, que cada um sabe do seu sonho, a gente quer dizer para vocês que com certeza, se a gente fizer esse exercício na mesma sintonia, na mesma crença, na mesma fé, no mesmo propósito, assim como nós vamos alcançar o nosso, vocês vão alcançar os seus. Vão pensando aí, vão matutando, enquanto a gente vai para mais um bloco de patrocinadores. E quando a gente voltar, vocês em primeira mão vão saber qual é o sonho da Nilza, qual é o sonho do Silvio, qual é o sonho da Denise. Estão curiosos? Eu também estou. Até o próximo bloco. A gente espera que vocês tenham conseguido perceber, né, os sonhos de vocês. Garanto que não foi nem muito difícil, porque o que nos move, né, nossos sonhos é que nos movem. Talvez uns mais grandiosos, parecendo mais difíceis de ser alcançados, outros talvez tão simples, e outros até já a caminho de realização, né?
Então, nós vamos ouvir primeiro a Nilza, depois o Silvio e eu fecho revelando para vocês qual é o meu sonho nesse momento. Antes eu quero deixar claro, antes de tudo agradecer a Denise, cappuccino maravilhoso, gostoso. Pois outro dia eu dou a receita para você. Eu nem sei se eu devo dar a receita, está muito bom. Muito bom. Agradecer a minha irmã, que mora em Charquadas, a Mara, que tem nos acompanhado direto, tem dado um feedback bem legal e tem passado para as amigas enxergadas, porque é bastante interessante. Então, gratidão, Amara, por essa também divulgação, né, do nosso programa. Sonhos. Eu quero deixar claro que, como eu falei, que todo e qualquer sonho, ele não precisa ser, primeiro ele tem que ser um sonho atingível. Ele não pode ser um sonho mirabolante, que eu vou na lua, que eu não vou, né? E que desde eu ir a um evento, eu adquirir um móvel para dentro de casa, eu adquirir um carro, é um sonho. Porque todo e qualquer sonho, para se jogar para o universo, ele tem uma caminhada. E eu, como coach, tenho a meta, né? Tu tem teu sonho, ele é atingível sim, ele é temporário, ele é curto, médio e longo prazo, e o que fazer, né? Eu hoje vou confessar para vocês assim, um sonho que ele está se concretizando há muito tempo. Primeiro, eu morava numa casa maravilhosa, gratidão, né? Foi lá que nasceu a Daiane, mas acho que não sei se a Denise lembra, e eu dizia que eu não queria ficar naquela casa. E eu tinha um sonho de sair daquela casa. Nada contra vizinhos, nada. Mas eu queria sair daquela casa. E eu planejei mentalmente a casa que eu queria, como que eu queria, como que ela seria, né? E o universo conspira, com certeza, porque aquela casa veio de um leilão, né? E quando eu vi, ela estava na nossa mão. E de lá para cá, eu sonho sempre na transformação daquela casa. Que um dos meus maiores sonhos era ver naquele pátio filhos, genros, netos reunidos, comemorando datas comemorativas ou não, apenas o domingo em família. Acontece. E ultimamente, eu disse sem querer, bom, quase tudo já está pronto, ainda falta um. E comentei com a minha filha. O sonho de terminar então agora a minha trajetória e é trocar a minha cozinha e realizar e adquirir da forma que eu sonhei. Qual a minha meta? Dezembro. De que forma? Estou planejando há meses, para dizer mais de ano. Então, esse sonho eu quero dividir com vocês, se Deus quiser, em dezembro. E quero fotografar e trazer e dizer, aqui tem mais um sonho, de tantos outros. Porque um dos maiores sonhos da minha vida era eu terminar minha graduação. E eu terminei. Um dos maiores sonhos era me tornar uma coach. E eu me tornei uma coach internacional, sistêmica, formada pela FEBRACIS. Então, sonhos são que a gente vem construindo e joga para o universo. Então, eu poderia enumerar aqui, ó, 1000 sonhos para vocês realizados. Mas eu vou deixar esse simples para que as pessoas entendam que eu não preciso sonhar que eu vou comprar uma fazenda, que eu vou viajar o mundo. Não, o sonho ele pode ser pequeno, curto, médio, longo prazo. É um sonho. Como é que tu vai fazer para realizar esse sonho? Vamos lá. Primeira então. coisa, ele tem que ser atingível. Realizável. Silvio. Os sonhos, eles perpassam por bens materiais, bens espirituais, bens
Bom, vamos lá. É um universo de acontecimentos. Mas, a princípio, né, modestamente, o meu sonho seria fazer feliz as pessoas que estão junto de mim, né, me tornar um ser humano melhor, né, e que as pessoas que estão ao meu lado, a minha parceira, e que nós possamos ser felizes. É a felicidade, esse lado humano, essa convivência, esse bem-estar que causa esse estar junto, né? Este voltar para casa. Este é o meu maior sonho, é voltar para casa e ter alguém lá me esperando, ou eu esperando alguém, né, que esteja ao meu lado, que esteja junto de mim, com os mesmos sonhos, partilhando os meus sonhos e eu partilhando os dela também, né? Ver a minha família é muito pequena, tenho uma filha, né? Poder conhecer os meus netos. Então, seria um sonho bem simples, um sonho de ser feliz. Sonho de amor. É um sonho com valores que não se pode tocar. E vem a pergunta. Tu estás vendo os teus sonhos serem realizados? Sim, exatamente. Isso é o mais importante. Eu estou em busca deles, né? Eu estou almejando... Trabalhando para isto. Eu estou buscando para isso. Eu estou me transformando num ser humano melhor, num homem melhor, né? Num companheiro melhor, né? Para que isto aconteça, né? Então... Bom, eu não vou ter muito tempo para falar o meu sonho, então eu vou ter que ser muito objetiva, coisa que eu não sou. Mas o meu sonho é ser uma Denise cada vez melhor. O meu sonho, e quem me conhece sabe disso, eu sempre procurei ser, me acho uma pessoa comunicativa, né? E eu sempre sonhei em trabalhar com comunicação, né? Mas nunca fiz jornalismo, porque vim de uma formação, eu trabalhava e estudava, né? E me faltou o arrojo de tentar um jornalismo. Então, eu fiz letras, que eu também gosto, né? Professora de português há muitos anos. Mas eu tenho essa coisa da comunicação que eu gostaria muito de fazer, de trabalhar com isso. Hoje, no meu trabalho, eu uso a comunicação, né? Se a uso bem ou não, espero que a use bem, acho que sim, porque a gente tem os feedbacks, né? E não é que eu, através da TV Atualidade, eu agradeço muito isso ao Sérgio, eu realizei o meu sonho. De alguma forma, eu me sinto uma comunicadora. Com certeza. Né? Uma pessoa que consegue, a forma com que eu consigo me sentir melhor, a melhor versão da Denise, é que eu consiga me comunicar com as pessoas e consiga falar aquilo que eu sinto e que eu acho que é bom demais para ficar preso só para mim, né? Não sou nenhum suprassumo, mas acho que a comunicação, não tenho certeza, a comunicação, ela resolve muitos problemas, assim como a falta de comunicação cria muitos. Né? Então, eu posso dizer que estou realizando o meu sonho através da TV Atualidade, através do meu trabalho, através dos meus amigos, e peço a Deus que eu consiga fazer isso, porque o dia que eu me sentir uma pessoa que eu não consigo me comunicar, ou não consigo me expressar, eu estou morta. Porque eu preciso falar, eu sou daquelas que falo sozinha, não tem ninguém conversando comigo, eu estou conversando, entendeu? Então, esse é o meu sonho e eu acho que eu estou realizando, né? Me sinto realizada. Apesar das dificuldades da vida, eu me considero uma pessoa feliz porque eu não me sinto sozinha no mundo, né? Porque eu tenho pessoas que me querem bem, a gente não é unanimidade, mas a gente faz o bem para receber o bem. Então, esse é o meu sonho. E eu quero dizer para vocês que nós vamos iniciar o próximo programa com uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só um tira-gosto.
Num dos programas anteriores que tinha na TV Atualidade, a gente fez, num último programa antes da pandemia, que era o programa Mulheres, eu e a Janaína, a gente fez um programa lá na Praça Verde, quem nos assistiu lembra, onde a gente entrevistou algumas pessoas da comunidade e pedimos a elas, que era o último programa do ano, que profetizassem, né? Que foi o termo que nós usamos aqui, que através das suas palavras nos dissessem aquilo que previsões para o próximo ano, e nós iríamos aguardar o ano findar e recomeçaríamos para ver se as projeções seriam feitas. Nisso veio a pandemia, né? E acabou não saindo. Mas nós temos um diretor muito organizado e ele tem aqui. Então, eu vou só fazer aqui, ó, vou chacoalhar. Eu vou tirar só uma previsão para encerrar o programa de hoje. Como a gente fala que as palavras são criadoras, vamos ver o que essa palavra nos diz. É um tira-gosto. E no próximo programa, a gente promete revelar as outras, e a partir daí, quem sabe a gente não tem uma discussão, né? Isso aí tá parecendo aqueles realejos, aqueles do Rio de Janeiro que vem o papagaio e pegam então, assim, para não dizer que eu conhecia os papeizinhos, eu vou pedir para o Silvio, que é minoria, já que temos duas mulheres, tira uma profecia. Uma profecia daqui. Tchan. Gente, olha só. Faz mais de 2 anos que isso aqui está fechado. Em 2020, o programa Mulheres seja muito bem sucedido e sendo a contribuição para as pessoas. Olha que coisa mais linda. A pessoa não se identificou, o legal era não se identificar, porque a ideia era chamá-las novamente para a gente abrir a cápsula, né? E eu posso dizer para vocês que leia-se aqui o programa Mulheres como qualquer programa que tenha, no fundo, o programa Mulheres e o programa Entre Linhas, ele se propunha a entrar em contato com as pessoas e a promover também o diálogo e a discussão, né? Então, que seja bem sucedido e contribua para as pessoas. Eu tomo essas palavras como uma profecia para lá de cumprida, porque, sem falsa modéstia, eu acredito que se vocês não estão se sentindo bem, pelo menos mal não estarão. Exatamente. Né? Melhores do que estarão, é o nosso desejo. Então, com essa profecia aqui, nós deixamos a provocação para as outras, para que na sexta-feira, às 20 horas, né? E que vocês liguem lá o canal 33 ou então depois no YouTube. Nossos vídeos, eles se encontram na TV Atualidade, no YouTube nós temos os outros programas anteriores também, para quem perdeu os nossos programas e gostaria de ficar atento a nós. E agradecemos às pessoas que têm nos dado feedbacks, têm encontrado com o Sérgio, né, seja através da rádio online, ou nossos amigos, pessoas que estão nos dando retorno. Vocês não têm noção do que isso é importante para nós, porque vocês é que vão nos direcionar, né? E a gente agradece muito a isso. E eu quero encerrar usando, né, não o termo, mas a fé da gratidão. Gratidão ao Sérgio, à Denise, ao Silvio, aos telespectadores. Muita, muita, muita gratidão por estarmos aqui. E como eu falei, não entendo como acaso isso teria que acontecer e aconteceu de forma divina. Até o próximo. Grato. Obrigada.